As imagens do bebê mexicano Luiz Manuel González deram a volta ao mundo nos últimos dias. Com só 11 meses, o menino nascido no estado de Colima, no oeste do México, alcançou 28 quilos, o peso de um garoto de 9 anos. Mas como se explica a obesidade de Luiz Manuel? Existe cura? A Notícias Mundo, o serviço em espanhol da Notícias, conversou com o médico que cuida atualmente do bebê, o cardiologista Gustavo Orozco, do Instituto de Investigação de Inflamações, em Guadalajara. Ele explicou qual é o diagnóstico de Luiz Manuel e em que consiste o tratamento sem medicamentos, com o qual ele espera reduzir a obesidade da criança. No começo se pensou que o bebê tinha a chamada síndrome de Prader-Willi, uma doença que desencadeia uma fome insaciável. Mas essa possibilidade foi descartada. O menino não tem Prader-Willi, de acordo com os testes genéticos realizados pelo Instituto Mexicano de Seguro Social, ressaltou Orozco. O diagnóstico que constatamos é que o menino sofre de uma obesidade causada por uma inflamação celular, explicou o médico. Essa inflamação celular faz com que o bebê cresça de forma desordenada. Ela é causada por uma deficiência no sangue e no leite materno de EPA e DHA, óleos ômega 3 essenciais para ativar o metabolismo e evitar a obesidade em bebês. O diagnóstico de inflamação celular foi possível graças a um teste oferecido para o público apenas na Alemanha, no Canadá e no instituto particular onde trabalha Orozco, que é filiado à Fundação para a Investigação da Inflamação, Inflammation Research Foundation IRF, com sede em Boston, nos USA. Luiz Manuel tem uma obesidade que foi programada no ventre por deficiências nutricionais durante a gravidez e, posteriormente, no aleitamento materno, disse o médico. Mas o que significa uma obesidade programada no útero? Pesquisas no Canadá e na Alemanha mostram que a mulher grávida deve consumir certas gorduras que evitam que o cérebro, o pâncreas e os órgãos internos da criança se programem para produzir certos hormônios em excesso, que fazem com que o tecido adiposo aumente de forma dramática, explicou o cardiologista. As pesquisas pioneiras sobre o tema, feitas em Guelph, no Canadá, começaram precisamente quando cientistas detectaram que as mães esquimós tinham níveis muito elevados de ômega 3 por causa da alimentação e que seus filhos não eram obesos. Orozco explicou que, durante a gravidez, há janelas de oportunidade durante as quais são programadas a saúde e futuras doenças que o bebê terá quando adulto. Fica tatuado dentro das células a forma como se comportarão diante da alimentação e de uma doença. Há gorduras que protegem a criança e evitam a inflamação celular, mas Luiz Manuel não recebeu níveis adequados de ômega 3. O bebê come normalmente, mas responde produzindo hormônios demais, principalmente insulina, e esse hormônio em excesso faz com que o tecido adiposo aumente de tamanho, disse o médico. Orozco explicou a importância das gorduras ômega 3, que estavam em níveis deficientes no sangue e no leite de Isabel Pantoja, a mãe de Luiz Manuel. O leite materno é muito mais rico em todas as gorduras que qualquer outro alimento. Tem um pouco de proteína, um pouco de açúcar e muita gordura. Uma das gorduras que tem efeito benéfico é a EPA ômega 3, proveniente do peixe, que a mãe guarda no tecido adiposo. Por isso, as mães precisam engordar entre 8 kg e 10 kg, e o tecido adiposo delas deve armazenar esse tipo de gordura. O cardiologista mexicano destacou que a gordura EPA passa do tecido adiposo da mãe para o bebê através da placenta, reduzindo a inflamação dos tecidos. O que silencia os genes da obesidade. A gordura DHA ômega 3, também derivada do peixe, se acumula no tecido adiposo da mãe, mas principalmente na gordura ao redor das glândulas mamárias, acrescentou. Quando o bebê nasce, esta gordura é transmitida pelo leite, aumentando o metabolismo da criança. No caso de Luiz Manuel, houve uma tempestade perfeita em que as deficiências de ômega 3 coincidiram com outros fatores, como uma tendência genética herdada dos pais. Se uma mulher não consome essas gorduras ômega 3, mas sua tendência genética não é muito propensa à obesidade, o fato de ter consumido pouco ômega 3 não vai resultar numa obesidade tão severa aos filhos.
A deficiência de gorduras ômega 3 da mãe de Luiz Miguel podia ter sido corrigida simplesmente com suplementos. O problema, segundo Orozco, é que às vezes se recomenda dar às mães somente o DHA ômega 3, mas não o EPA, que reduz a inflamação dos tecidos. Se não dão as duas coisas juntas, não vai haver o efeito benéfico. O especialista também destaca que é importante verificar que se tratam de suplementos de qualidade. Hoje os mares estão contaminados por substâncias tóxicas, e os peixes contêm substâncias contaminantes junto com o ômega 3, explicou. Segundo Orozco, associações de ginecologia e obstetrícia fazem restrições ao consumo frequente de peixe por mulheres grávidas, por causa dessa contaminação. É preciso tomar um suplemento que tenha EPA e DHA em concentração alta, de pelo menos 75% do peso de uma cápsula, e que não tenha contaminantes. Há páginas na internet onde é possível verificar se uma marca de suplementos está livre de contaminação e se contém a concentração devida de ômega 3. Orozco explicou ainda que em alguns países, como a Alemanha, os níveis de ômega 3 são monitorados em todas as mulheres grávidas, para prescrever suplementos. São analisados, inclusive, os níveis de ômega 3 no sangue do cordão umbilical logo após o parto, para verificar a saúde do bebê. O que pode ser feito para ajudar Luiz Manuel? O tratamento do bebê, por incrível que pareça, não consiste em medicamentos nem em cirurgia, explicou o cardiologista. O tratamento é nutricional. Tem que ser uma dieta em que o consumo de açúcares refinados seja severamente reduzido, para que o corpo não produza muita insulina cada vez que o bebê comer açúcares. E deve ser rica em gorduras. Mas estamos falando em gorduras anti-inflamatórias derivadas do azeite de oliva, das amêndoas e nozes e, sobretudo, de gorduras derivadas do peixe, não somente encontradas no alimento, mas também na forma de suplemento nutricional de ômega 3 para consumo humano, na forma líquida e em doses muito altas, como 10 gramas por dia, explica. Vamos monitorar o sangue do bebê para ver se esses 10 gramas são suficientes para reduzir a inflamação ou se teremos que subir a dose. Orozco destacou que não há casos prévios de tratamentos com outros bebês com condição similar à de Luiz Manuel. Mas temos um precedente. Há alguns anos, tratamos de um menino que tinha 9 anos e pesava cerca de 65 quilos. E o que observamos é que demoramos 3 meses para reduzir a gordura e evitar complicações, porque o caso daquele menino lamentavelmente já tinha se complicado, já que havia gordura no coração, nos pulmões e no fígado. Orozco afirmou que existe uma janela de 2 anos após o nascimento de um bebê em que se pode reprogramar certas respostas do organismo. É possível, segundo ele, que, com as mudanças nutricionais e de doses de gordura ômega 3, Luiz Manuel não seja, no futuro, um adulto obeso.